em Malaquias capítulo 3, versículo de número 1. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abre ela aí. Se você trouxe ela no celular, não tem problema, pode abrir aí no seu celular, mas deixe o seu celular no modo avião, para você não cair em tentação, não ficar no Instagram. Apesar de que você pode entrar no Instagram se for para seguir a igreja. Tem muita gente aqui que não está seguindo a igreja. Procura lá, Vision Church, né, Chuck. É Church, Vision Church. Procura lá, segue a igreja no Instagram, no YouTube, no Facebook. Ajuda aí a divulgar aí a igreja. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 1. Olha o que vai dizer a palavra de Deus na versão NVI. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá. Diz o Senhor dos exércitos. Rapaz, é forte, hein? Prepara teu coração aí. Pode fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Pedir, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, de maneira que possamos, ó Deus, crescer a estatura do varão perfeito que é Jesus. Nós queremos a cada dia sermos mais parecidos com Ele. Por isso, guia-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, você já parou para pensar que Deus, Ele é extremamente poderoso? Você já parou para pensar que Deus, Ele não é apenas poderoso, mas Ele também é fonte de delícias perpétuas? Tem um versículo que diz isso, né, que a gente pode esperar por isso, por delícias perpétuas, ou seja, eternamente viver em delícia, viver em prazer, viver em alegria. E essa palavra que nós estamos aqui, ela traz, e o tema que eu queria trazer hoje tem a ver com essa palavra aqui, é a respeito disso. Existe um prazer, existe um deleite, existe algo maravilhoso para nós encontrarmos no Deus Todo-Poderoso. Já parou para pensar nisso? Deus é maravilhoso, Deus é todo-poderoso e é fonte de delícias. Delícias. Teve uma época aí que eu estava de jejum e tudo que eu ia falar eu dava ilustração de comida, né? Agora eu parei, mas hoje eu vou dar mais uma de ilustração de comida para vocês. Sabe aquela comida sua preferida? Lembra agora da sua comida preferida? Não sei, de repente é uma lasanha, de repente é um rodízio de carne, um sushi, um shimeji. Eu não sei do que você mais gosta, não, né? Mas pensa, imagina você poder comer sempre aquilo que você gosta. Sempre ter à disposição. A maioria de nós, réis mortais, não pode comer sempre o que gosta, porque demanda recurso. Então a gente varia, de vez em quando a gente come, né, uma carninha de primeira, de vez em quando um ovo, e assim vai variando. Mas a verdade, querido, é que nós podemos ter essa expectativa numa fonte inesgotável de delícias. Deus é essa fonte. E muitas vezes nós procuramos ter prazer, ter alegria, se sentir bem em situações, em coisas e até mesmo em pessoas. Mas a verdade, querido, é que nós podemos sim esperar, mas tem que ser de Deus. E esse texto que nós estamos olhando para ele fala exatamente a respeito de um Deus que vem até o seu povo. Esse é um texto profético. Esse é um texto que aponta para a vinda de Jesus. Ele está mostrando que Deus iria vir até nós, mas tem duas palavras aqui que me chamam muito a atenção. Mas antes de nós entrarmos nessa palavra, o que será que leva pessoas a abandonarem tudo por causa de um sonho, por causa de um propósito? Se não o fato daquilo que ela está almejando ser algo prazeroso para ela. Eu já vi pessoas abandonando emprego, eu já vi pessoas abandonando recurso financeiro, eu já vi pessoas abandonando família, eu já vi pessoas abandonando empresas, tudo para alcançar um sonho, para alcançar um projeto, para alcançar algo que dê prazer a eles. E muitas vezes essa
busca, ela é frustrada. Porque quando você chega no alvo daquilo que você desejava, isso não vai ser suficiente para cobrir o rombo que existe dentro do seu coração. Deus, ele não é do tamanho do buraco do seu coração. Deus, ele é muito maior do que isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele é suficiente para tapar esse buraco. Ele é suficiente para completar a sua satisfação, o seu deleite, para fazer de você uma pessoa contente. E muitas vezes a gente não está contente por motivos justos. Motivo justo. Às vezes você não está feliz porque seu salário é pequeno. Isso é um motivo justo, né? Às vezes você não é valorizado como deveria no emprego. Às vezes você está frustrado ministerialmente. Não tem as oportunidades que você almejava. Não consegue chegar aonde você gostaria de chegar. E estas coisas, se elas forem alcançadas por você, eu quero dizer para você, elas não serão suficientes para tapar o buraco que existe dentro do ser humano. E essa satisfação que Deus ele promete, que Deus ele coloca diante de nós, é uma satisfação segura. É um deleite certo. É possível ser saciado de todas as nossas necessidades em Deus. É possível termos o nosso sentimento completo e sermos de fato contentes em toda e qualquer circunstância por causa de Deus. Tudo o que te frustra tem raiz na ausência de Deus. Eu me pego assim várias vezes. Às vezes eu estou triste com uma pessoa. Às vezes eu estou triste com uma circunstância. Às vezes eu estou triste com a igreja, às vezes eu estou triste com um trabalho, às vezes eu estou triste com alguma coisa. E eu sempre faço essa reflexão, eu paro e penso, falo, pera lá, a minha alegria está focada no lugar errado. Eu não devo focar a minha satisfação e a minha alegria em coisas, pessoas ou negócios. A minha alegria tem nome, a minha satisfação tem nome, e o nome é Jesus. Mas muitas vezes a gente não sabe que a gente precisa de Jesus. Eu quero dar uma ilustração para vocês. Eu tinha 2 bulldogs franceses. 2. Um morreu sexta-feira. E isso me abalou. Quem gosta de animal, eu gosto, eu sou apaixonado, gosto demais. Então mexeu muito comigo. É um bulldogzinho francês, o nome dele era Popeye. Tadinho do Popeye. Ele morreu de desidratação, deu um infarto fulminante por causa do calor nele. E na minha casa tem piscina. Tem uma piscina lá. Não é muito grande, mas cabia pelo menos uns 50 Popeye dentro dela. Tinha uma piscina. E a piscina estava cheia, ela não estava vazia. Ela fica cheia sempre. E a gente saiu na sexta-feira, à tarde, e voltamos à noite. Voltamos para casa, já era quase 8 horas da noite. E quando nós chegamos em casa, a hora que eu abri o portão, eu entrei, ele deitadinho, na posição que ele dormia. De dentro do carro eu falei para a Carol, ele não mexeu. E eu corri, e ele estava morto. Tadinho do Popeye. Coitadinho do meu parceiro, o cachorro que eu mais amei, tinha apenas 3 aninhos. Mas havia diante dele uma fonte de água que poderia ter refrigerado todo o corpinho dele. Havia na frente dele, olha só que morte boba, que tristeza. Eu fiquei me perguntando por um tempo, o que eu poderia ter feito? Estava calor, será que eu devia ter deixado um ventilador? Será que eu devia ter jogado uma água no corpo dele? O que eu poderia ter feito para impedir isso? Mas a realidade é que o Popeye não tinha capacidade, não tinha inteligência suficiente, não tinha revelação de que havia uma piscina na frente dele. E que a arritmia do coração dele, o batimento dele, o infarto que ele teve, talvez não teria chegado a óbito se ele simplesmente tivesse pulado na piscina. Se ele simplesmente tivesse mergulhado naquelas águas geladas. O corpo dele seria completamente refrigerado, tadinho. Ele não tinha capacidade de entender. Ele não tinha inteligência suficiente, sabedoria. Era tão amoroso, tão carinhoso. Alegrava os nossos dias. E meu coração se partiu
de pensar que a sua morte foi por algo tão banal, tão bobo. Uma poça de água poderia ter salvado ele. Eu já refiz várias vezes, esse dia na minha mente, o que poderia ter feito diferença nessa morte trágica. E o que poderia ter sido feito diferença nessa morte trágica era água em abundância. Água. Quantos de nós que estamos aqui, queridos, estamos morrendo espiritualmente, sufocados por causa das crises, frustrações, decepções. Estamos morrendo, mas há não apenas uma piscina, mas há um rio de água viva diante de você nessa noite. Jesus está aqui. Ele está disponível. Não faça como o coitadinho do papai, porque nós muitas vezes somos como ele. Temos uma piscina na nossa frente, mas ou não entendemos que ela está na nossa frente, ou não cremos que ela está na nossa frente, ou nós não estamos vendo ela na nossa frente. Mas com caráter de profeta de Deus que proclama a sua palavra, eu quero dizer para você que essa fonte está diante de você nesta noite. E que se o calor do pecado está te sufocando, Jesus é rios de águas vivas sobre você nessa noite. Se a doença, se a frustração, se o medo está te afogando, está te queimando, vai levar você a um infarto espiritual. Jesus é poderoso para aplacar esse calor intenso, para aplacar essa arritmia espiritual, para fazer o seu coração desacelerar e fazer você ter prazer e alegria abundante nele. Jesus é como esse rio, Jesus é como essa fonte de água. Nosso querido Evandro falou um versículo muito bom, que quase todos nós conhecemos. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, nada me faltará. Nada, querido, pode te faltar se você buscar na fonte, que é Jesus. Você pode ir até Ele nessa noite. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está desanimado, o calor está te importunando. Eu quero dizer para você que o Senhor está disponível para você nesta noite. E eu acredito que existe uma sede, um tipo de sede, que ela só pode ser saciada por alguma coisa. Por exemplo, você já teve sede de água? Sabe, água. Se aparecesse com uma Coca-Cola, você fala, não, não quero, eu quero água. Sede de água é terrível. A boca seca, a garganta seca, o corpo desidratado, e você com sede e não pode beber água, ou não tem água disponível. Uma coca não resolve, um suco não resolve, uma bebida alcoólica não resolve, só um copo de água gelado pode resolver, ou de repente natural, não sei como você gosta, mas somente a água pode resolver e saciar a sua sede. Assim também é no mundo espiritual, existe uma sede espiritual em nós, que não adianta buscarmos em outras coisas, só Deus pode saciá-la. E talvez você esteja buscando em um negócio, em uma empresa, em um emprego, em um objetivo, em um propósito pessoal. Querido, não há nada de errado nisso, continua tendo propósito, continua prosperando, continua sendo abençoado, amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não há nada de errado nisso. O que eu quero dizer é que você vai se frustrar se o fim da sua vida for essas coisas, se o objetivo da sua vida for essas coisas. Existe um deleite, existe uma coisa maravilhosa em Deus, para mim e para você. A palavra de Deus vai dizer assim: a vida eterna é isto, que conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus, a quem enviaste. Já parou para pensar nesse texto? A gente poderia pensar assim, a vida eterna é a gente voar, né? A gente vai voar, vamos ficar voando. Porque Jesus ascendeu aos céus, Ele disse que a gente vai ter um corpo parecido com o dele, então a gente vai voar. De repente, você pode achar que isso que vai ser legal, mas você vai cansar disso, porque é uma eternidade, a pessoa... Você pode pensar assim, a Bíblia diz que as ruas serão de ouro.
Oh, legal. Muito bacana, rua de ouro. Oh, tem ruas aqui em Araçatuba que não tem asfalto, ou se tem asfalto, tem mais buraco do que asfalto. Né? Lá as ruas serão de ouro. Olha que coisa maravilhosa. Mas você vai se cansar do ouro. Lá diz assim que há rios de brilhante, muro de pedras preciosas. Há uma cidade maravilhosa guardada. Não haverá doença, não haverá lágrimas, não haverá dor, mas não é isso que vai te satisfazer eternamente. O que vai te satisfazer eternamente é que a vida eterna é isso, que conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus, a quem enviaste. Toda a satisfação que você quer, que você deseja, busca em coisas, negócios e pessoas, está em Jesus e está na sua frente nessa noite. Está na sua frente nessa noite. O texto que nós lemos conta a respeito de uma profecia que aponta para Jesus. Ela apontava para Jesus, mas ela ainda hoje continua apontando para Jesus. Duas palavras aqui me chamaram a atenção nesse texto. Se puder projetar ele novamente aí, pode projetar. Duas palavras de Malaquias 3:1. É a palavra buscam e a palavra desejam. Olha o que ele vai dizer aí: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam. Eu não costumo fazer isso não, mas hoje eu vou fazer. Você pode repetir comigo esse versículo? Eu vou falar para ficar bonito e você vai repetir para você gravar. Vejam, vamos lá. Eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam, de novo, o Senhor que vocês buscam, virá para o seu templo. Até aqui, preste atenção. Não é o Senhor que vocês não esperam. Não é o Senhor que vocês não estão procurando, não estão nem aí para Ele. É o Senhor que vocês buscam. A piscina está na sua frente. Mergulha, querido, nos rios de Jesus. Mergulha nos braços de Jesus. Tem uma música muito linda que eu ouvi por esses dias, e eu estou meio viciado nela, que ela diz assim que eu quero correr pelas nuvens com você. Quero caminhar pelas nuvens. Essa música mexeu comigo porque eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei imaginando isso. Eu fiquei desejando isso. Me imaginando andando nas nuvens com Jesus. Ah, que coisa maravilhosa. Recebendo dele, sentindo ele, mergulhado nele, vivendo nele, amando a ele. O propósito da minha vida não é esta igreja. O propósito da minha vida não é ganhar dinheiro. O propósito da minha vida nem é ter uma família. Essas são coisas boas, coisas que eu quero, que eu desejo. Mas o propósito da minha vida é mergulhar nele. É entrar nele, é ser possuído por ele, é ter prazer nele. E eu quero, querido, que você entenda que tudo que você mais deseja é pequenininho, perto da satisfação que ele pode te dar. O texto continua, eu vou falar, os irmãos repetem comigo. O mensageiro da aliança. Aqueles que vocês desejam. De novo, aqueles que vocês desejam. Virá. Jesus virá. Mas ele virá para aqueles que o desejam. É forte? Como está a sua satisfação? Como está o seu desejo por Deus? Eu não quero te acusar, querido, eu não quero trazer peso sobre você, acusação sobre você. Pelo contrário, o meu objetivo nessa noite é que você entenda o prazer que existe em estar nele, viver para ele, ser conduzido por ele. Existe uma promessa de Deus nesse texto, de que Deus virá. No entanto, apesar de Deus ser soberano, existe uma responsabilidade humana.
Existe uma responsabilidade sua. Observe o texto. Eles buscam e eles desejam. Por isso recebem e vêm. Tem muita gente dizendo assim: poxa Deus, eu quero te ver, mas é só da boca para fora. Como diz a Carol aqui, o que nós temos feito? Como nós podemos desejar algo que não conhecemos? Como buscar algo que não desejamos? É impossível. Como encontrar sem procurar? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nessa noite, eu quero levar você a pensar em alguns níveis de satisfação que Deus pode te proporcionar quando você se entregar de uma vez para Ele. O primeiro tipo de satisfação que você pode receber da parte de Jesus é a satisfação plena. Satisfação plena. Lucas capítulo 22, do 60 ao 62, nós temos a história de Pedro. Pedro é um apóstolo. Pedro, um discípulo de Jesus, escolhido para ser um dos líderes da igreja. Jesus, porém, dá uma palavra para Pedro, fala: Pedro, infelizmente, você vai me negar. Olha só o que o texto vai dizer aí. Quando ele é questionado a respeito de que se ele era discípulo de Jesus ou não, quando Jesus está sendo crucificado, as palavras de Jesus se cumprem e ele nega Jesus. A resposta dele é: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou, você lembra? Jesus disse: você vai me negar 3 vezes e o galo irá cantar. O galo canta, ele nega. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Jesus estava carregando a cruz, enquanto Pedro o negava. Jesus olha diretamente para Pedro, então Pedro se levantou, se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Pode passar. Saindo dali, chorou amargamente. Ele trocou a satisfação em Jesus pela sua própria vida. Ele estava com medo de ser morto. Mas ele teve o que procurava, a vida, que ele não queria perder. Mas que alegria isso trouxe a ele? Nenhuma. Era melhor que ele tivesse morrido, porque assim viveria eternamente. Mas ele não entendeu a piscina que estava diante dele. Ele teve medo da morte. Porém, depois de ser cheio do Espírito Santo, depois de mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo, nós temos uma outra palavra de Pedro. Olha como ele mudou. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 15, vai dizer assim: todavia, Pedro está dizendo, o mesmo Pedro que negou, o mesmo Pedro que chorou amargamente, todavia, mesmo que venham a sofrer, olha o que Pedro está dizendo. É Provérbios não, acho que foi errado aí. 1 Pedro 3, daqui a pouco projeta aí, eu vou falando enquanto isso. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está usando a experiência que ele teve de negar Jesus, de trocar a plena satisfação em Jesus pela sua própria vida. Ele entendeu que a sua vida não era tão valiosa a ponto dele negar Jesus. Agora aqui, depois de maturidade, depois de encontros com o Espírito Santo, olha a palavra que ele dá: todavia, mesmo que vocês venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes, ainda que o sofrimento oprima vocês. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Pode passar. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Ele entendeu. Ele entendeu. Ele disse assim: alguém vai perguntar para você, você é discípulo de Jesus? Ele está usando o próprio testemunho dele. A resposta dele é: se eu pudesse voltar atrás, eu diria, sou discípulo de Jesus, ainda que isso me levasse para a cruz, junto com o meu Senhor, porque mesmo que haja muito sofrimento em seguir Jesus, eu serei totalmente satisfeito nele. A razão da esperança que há em vocês, a esperança no seu coração. Pedro entendeu.
Pedro mergulhou mais profundo nas águas do Espírito. Quando Pedro experimenta uma porção maior de Jesus, ele está disposto a perder a sua vida, porque ele entendeu que há mais prazer na vida de Jesus do que na sua própria vida. E a gente sabe como Pedro morreu. Lá na frente, Pedro morre crucificado. Mas ele pede: não me crucifiquem como meu mestre, porque não sou digno de morrer como ele. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Por que ele estava disposto a perder a vida? Porque Jesus é delicioso. Porque Jesus é maravilhoso. É melhor do que muita riqueza, é melhor do que muito ouro, é melhor do que propriedades, é melhor do que negócio, é melhor do que tudo. É melhor do que sexo, é melhor do que riqueza, é melhor do que ouro. Jesus é melhor do que essas coisas. Qual o nível de satisfação que pode provocar esse tipo de comportamento? Disposição para morrer. Somente a satisfação encontrada em Deus, uma satisfação plena. Eu quero te encorajar a encontrar mais satisfação em Jesus do que na sua própria vida. Quando você começar a viver para Jesus ao invés de viver para você, é aí que você entregou a sua vida de verdade para Ele. Não é quando eu faço o apelo aqui, você levanta a sua mão, isso é um bom sinal. Você está reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, maravilhoso. Mas não é aí que a sua fé é provada. A sua fé é provada quando você nega a si mesmo. Nós seremos discípulos de Jesus não quando dissermos que somos, mas quando negarmos a nós mesmos. Segundo tipo de satisfação. Satisfação plena. A segunda é a satisfação no propósito. Qual é o seu propósito? Pode ser um ministério. Pode ser um ministério eclesiástico dentro da igreja. Pode ser um ministério lá fora, de repente você é empresário, você tem um negócio. Você é chamado por Deus para ser luz lá no seu negócio, é um ministério que Deus te deu. Você tem que usar isso para a glória de Deus também. Mas muitas vezes, nós nos tornamos idólatras. Idólatras do ministério, quem é pastor, quem é um líder. Idólatras da posição que chegamos, que alcançamos. Deus quer que você entregue tudo a Ele nessa noite. Que você deposite a sua esperança nele. Que você coloque o seu coração nele. Lembra de Elias? Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Conta a história de que Elias estava triste, entrou dentro de uma caverna, estava fugindo, com medo de ser morto. Elias pensou assim: eu sou o único profeta que restou nessa nação. A gente tem muitas vezes síndrome de Elias, né? A gente acha que é só a gente que sofre, a gente tem mania de Davi, a gente nunca é Golias. Eu quero dizer para você que muitas vezes você é o Golias, muitas vezes você é o afrontador, muitas vezes você é o pecador. É por isso que precisamos correr a Jesus. Elias vai dizer assim, olha o que o texto vai dizer aí, né? No entanto, Deus dizendo para Elias, Elias está dentro da caverna, está com medo da morte, está reclamando com Deus, só sobrou eu, Senhor. Deus diz para ele, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Perceba o seguinte, não é só você que sofre no ministério. Não é só você que sofre com o seu negócio, com o seu emprego. Todo mundo tem problema. Mas Deus faz permanecer o seu remanescente fiel. Não é só você que se frustra com o povo de Deus. Talvez se eu fizesse uma enquete aqui, quem aqui está frustrado com o pastor? Levanta não, gente, não quero passar vergonha. Talvez alguns aqui levantariam a mão. Eu estou frustrado, esse pastor aí não me visita, não fala comigo, né, e tal. De repente você está chateado comigo. Vou aproveitar aqui, se você está, fala comigo, irmão. Me procura, me confronta, fala, poxa, você já foi mais meu amigo, você já esteve mais próximo de mim. Não fica com isso no seu coração não, amém? Fecha parênteses. Vamos dar continuidade aqui. Não é só você que se frustra. Não é só você que é machucado por pessoas. Não é só você que tem traumas familiares.
Não é só você que de repente está frustrado com a igreja de Deus, mas Deus sempre terá o seu remanescente fiel, que não se dobra, mas que encontra toda a sua satisfação nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O louvor pode subir aqui, por favor. Salmo 37. Verso 4 ao verso 5 vai dizer assim: deleita-te no Senhor. Preste atenção. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Preste atenção aqui em mim. Olhe para mim. Preste atenção. Deleita-te no Senhor. É uma ordem. Deus não está dizendo assim, ó, se possível, tenha prazer em mim. Não. Deus está dando uma ordem clara. Eu sou fonte de vida, eu sou fonte de alegria, eu sou fonte de prazer, eu sou fonte de delícias. Venha ter comunhão comigo, diz o Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, presta atenção no texto, está falando com a igreja. Muitas vezes Jesus está para fora da igreja. A gente usa esse texto errado, dizendo que é para o mundo, que é para o ímpio. Não, esta carta foi escrita para uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus não vai nem abrir a porta no seu lugar. Ele vai ficar lá, ó. Abra a porta, deixe ele entrar, se deleite, tenha comunhão com ele. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós temos hoje aqui uma piscina limpa, fresca diante de nós. Meu pobre cachorrinho não entendia isso. A salvação estava bem diante dele. Mas o papai não mergulhou. Que nesta noite, a gente pare de buscar em outros ou em coisas, aquilo que somente encontraremos em Jesus. Feche seus olhos. Quais são suas frustrações? Quais são seus medos? Quais são seus traumas? Deus quer curar todos eles nessa noite. Deus quer te fazer uma pessoa contente, uma pessoa satisfeita. Deus quer curar os seus traumas, os abusos que você sofreu, abuso psicológico, de repente abuso sexual. Deus quer curar você dos traumas por causa do seu próprio pecado. Pode ser que tenha pessoas aqui que já abortaram, roubaram, de repente fizeram alguma coisa terrível. Jesus tem um rio de vida para você nessa noite. Jesus tem cura para você nessa noite. Mas é necessário que você entenda que você precisa buscar, que você precisa desejar, que você precisa abrir a porta. Os braços do Senhor estão abertos para você nessa noite, as suas mãos estendidas, Ele não deixará você afundar. Então somente estenda as suas mãos. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te cobrirão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Darei o Egito, darei Sebá por teu resgate, porque te amei, diz o Senhor. Ele te ama. Como diz o profeta Isaías, com laços de amor eu estou te laçando, com benignidade e amor eterno estou te atraindo para mim. Mas você precisa nessa noite dar um passo de fé,
renunciar à sua vida descontente e abraçar o contentamento que somente encontramos em Jesus Cristo. Eu quero pedir para que você, se possível, se coloque de pé, todos vocês. Fique na intercessão, fique na oração, nesse momento, para não constranger ninguém. Se você puder fechar os seus olhos, até para nada te distrair. Querido, eu quero fazer um apelo nessa noite. E o apelo que eu quero fazer é para se você nunca entregou sua vida para Jesus, mas nessa noite você entendeu, você ouviu a palavra, você falou assim: eu preciso desse contentamento, eu preciso dessa satisfação, eu preciso dessa alegria. Essa noite é a noite de você entregar a sua vida para Jesus.